Vamos falar de saúde. Uma pesquisa mostra que crianças e adolescentes obesos podem ter mais complicações em casos de Covid-19. Quem fala com a gente sobre essa relação da obesidade com a Covid é o Carlos Alberto Nogueira de Almeida, professor do Departamento de Medicina da Universidade de São Carlos. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Qual é a relação que explica essa gravidade e complicações de um paciente com Covid e que é obeso, principalmente, tratando de crianças e adolescentes? Boa tarde, Luara. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer falar com vocês. Bom, o que nós temos observado é que a Covid-19, ela comete frequentemente as crianças, tanto quanto os adultos. Entretanto, a gravidade é bastante menor de uma maneira geral. Por outro lado, as crianças obesas tendem a ter os quadros mais severos da doença. Isso porque na obesidade você já tem algumas limitações da respiração, o pulmão já não se expande de maneira muito satisfatória, as crianças obesas costumam ter hipertensão arterial, algumas já têm diabetes, elas têm uma tendência a um estado inflamatório constante, e tudo isso configura justamente os fatores de risco para a gravidade da Covid-19. Tanto quanto em adultos, esses fatores de risco também atuam na infância. Professor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui na Central da Esperança. A gente somando todos esses fatores que são consequências da obesidade, isso também altera o sistema imunológico. Pensando agora na prevenção ao contágio da Covid, é bom a gente sempre acompanhar o nosso peso, ter esse cuidado especial, porque as consequências aparecem agora diante de uma pandemia como essa, né? Exatamente. O que nós temos visto já há bastante tempo é que a obesidade tende a levar a uma série de consequências que já eram conhecidas, o colesterol alto, diabetes, questões psicológicas, ortopédicas, mas o que a gente não estava preparado era para essa questão, de que também, ao enfrentarmos essa pandemia, a obesidade se configuraria num fator de risco. Então, eu diria que esse é mais um motivo para que a gente se preocupe com isso, para que as famílias se preocupem com os seus filhos, com as crianças, façam uma avaliação. Infelizmente, no Brasil, ainda é muito comum a gente achar que a criança mais gordinha é uma criança bonita, saudável. Isso não é verdade. Então, é mais um motivo para a gente se preocupar com isso. Agora, doutora, a gente sabe, todo mundo com a Covid-19, antes era uma preocupação só para alguns grupos de risco. A gente está vendo que crianças, adolescentes, adultos que são jovens também estão tendo complicações com a Covid. A gente pensando na criança e adolescente, que é mais difícil você controlar a alimentação, questão da atividade física. Qual o vilão dessa questão da obesidade nessa faixa etária? Existem vários vilões, sabe? Talvez o maior vilão que a gente possa detectar nesses casos é o fato de que a criança obesa, normalmente, é uma criança que também é sedentária, ela também fica em casa, ela faz menos atividade física, e isso faz com que ela tenha algumas consequências, como uma imunidade pior, uma capacidade respiratória pior, e hoje alguns estudos têm mostrado também que algumas substâncias produzidas durante o exercício ajudam a impedir a entrada do vírus na célula. Então, talvez o grande problema da criança obesa seja justamente o sedentarismo, que costuma acompanhar a obesidade. Talvez crianças e adolescentes com obesidade que não sejam sedentários tenham menos risco de desenvolver quadros graves da Covid-19. É por isso, professor, que agora vale o recado para os pais. A gente já falou isso, inclusive, aqui na Central da Esperança, que se tratam de hábitos que começam dentro de casa, porque se os pais são sedentários, não ensinam, logicamente, os filhos a ter uma atividade física saudável. O mesmo equivale para a questão da alimentação gordurosa, que a gente vê, muito compra essa comida já pronta para levar para casa, só aquece, ou seja, aí conta muito dos hábitos que os pais passam para os filhos, questão de educação mesmo. Exatamente, o papel da família é absolutamente fundamental para que a gente possa conter essa verdadeira epidemia de obesidade na infância e adolescência. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que nesse estudo, além da gente ter observado que a obesidade leva a quadros mais graves da Covid-19, a gente também observou que a própria pandemia é um fator de risco para a obesidade, fechando um círculo vicioso, porque as crianças ficam muito mais retidas em casa nesse período de afastamento social do que os adultos.
né? Você vê que as aulas praticamente não voltaram ainda, as crianças estão há meses dentro de casa, então elas mudam o regime de sono, elas passam a dormir mal, elas estão estressadas porque elas estão com medo de ficar doentes, elas estão vendo os parentes adoecerem, e esse estresse leva a que elas tendam a comer mais, a comer alimentos mais calóricos. Então esse círculo vicioso é que tem se mostrado muito perigoso, porque a pandemia leva à obesidade e a obesidade agrava o quadro nas crianças. Agora, doutor, para a gente poder entender, tem toda essa parte da preocupação com a obesidade, os reflexos disso na saúde, a questão imunológica e a gente chega também na Covid-19. Uma criança, um adolescente que está com a Covid-19 e é obeso, muda o acompanhamento, o tratamento, o tipo de medicação que é feita para tratar a Covid-19? Olha, pode mudar ou não, né? É claro. O que a gente tem recomendado é que quando uma família estiver frente a uma criança obesa e que estiver contaminada, que ela seja mais cuidadosa. Então, que aqueles sinais de alarme façam com que a família se preocupe um pouco mais cedo. E um aspecto importante, é fundamental a família saber se naquele local onde ela reside existe estrutura de UTI apropriada para indivíduos com obesidade, caso essa criança necessite ir para uma UTI. Porque não é incomum que as UTIs não tenham preparos para atender indivíduos obesos. Desde o colchão, até os aparelhos de respiração, até a capacidade de puncionar uma veia no obeso, tem que ser alguém mais especializado para isso. Os equipamentos todos, às vezes, são diferentes, principalmente nas crianças que são grandes obesas, né, obesas graves. Então, eu acho fundamental que a família, pelo menos, seja mais cuidadosa com essa criança. Agora, lembrando que não necessariamente ela vai ter um quadro grave, né? Tanto quanto em adultos, mesmo adultos obesos, frequentemente têm quadros assintomáticos ou quadros muito leves, mas a preocupação deve ser um pouco maior quando uma criança obesa se contaminar. Doutora, a gente está falando aí da relação da obesidade com essa pandemia do coronavírus, mas vale sempre lembrar para o povo aí de casa que a obesidade faz muito tempo está relacionada a outras doenças tão graves quanto o coronavírus, né? Exatamente, né? Essa é uma questão que nós temos nos preocupado há muitos anos, porque há uma ideia geral de que, não, a criança obesa, quando ela crescer, emagrece, né? E a gente costuma brincar, né, que se crescer e emagrecesse, todo mundo seria magro quando é adulto, porque todo mundo cresceu, né? E isso não é verdade. Então, a gente precisa ter bastante claro que a obesidade leva a problemas já na infância, e tem uma série de estudos mostrando que o coração da criança obesa sofre consequências. A criança tem mais pressão elevada do que a criança não obesa, ela tem pré-diabetes ou até diabetes mesmo, ela tem alterações nos ossos, ela acumula gordura no fígado. Quando são meninas, elas podem ter ovário policístico, enfim. Eles têm uma série de repercussões negativas da obesidade que acometem a criança, e isso a gente precisa entender que mesmo quando passar essa pandemia, e se Deus quiser ela vai passar logo, a gente vai ter que voltar à preocupação tradicional com a obesidade na infância. Doutora, a gente quer agradecer a sua entrevista, trazendo esses esclarecimentos, orientações, puxando a orelha do pai e da mãe que está lá em casa, que não está acompanhando de perto essa questão da obesidade das crianças, adolescentes. Muito obrigada. Só é triste, né, a gente saber que o próprio sistema público de saúde, sistema de saúde, não está tão preparado para receber os obesos, já que esses índices têm aumentado ano após ano. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, foi um prazer falar com você.